Jó é um dos livros mais agressivos e indigestos de toda a Bíblia, pelo menos para os corações que desprezam um Deus soberano, cujo propósito principal é glorificar o próprio nome em sua criação. O livro de Jó não apenas nos apresenta Deus enviando o sofrimento para seus filhos, mas glorificando o próprio nome ao fazê-lo. E essa é uma mensagem escandalosa para os nossos tempos. Deixa eu lhe dizer como é que isso é escandaloso, e como é que essa mensagem não é bem aceita por todos. Quando John Piper, famoso teólogo batista americano, publicou o seu livro Coronavírus e Cristo, um pequeno livro acerca dessa situação de pandemia e o que Jesus tem a nos dizer em um período como esse, podemos ler várias pessoas na internet revoltosas e consternadas pelo fato de que John Piper dizia que Deus enviou a pandemia, de que esse vírus veio da mão de Deus. Dos vários comentários revoltosos que eu li na internet, um me chamou muita atenção e dizia exatamente o seguinte: esse Deus é o meu diabo. E o que a pessoa queria dizer é que o Deus do John Piper, um Deus soberano, um Deus que envia coronavírus, um Deus que permite sofrimento, um Deus que manda males tão terríveis sobre a vida das pessoas, isso que ele chama de Deus é o que eu chamo de diabo. Isso não é uma coisa que se restringe a obras norte-americanas ou a teólogos que criticam os seus colegas lá na gringa. Aqui no Brasil, Ricardo Gondim, talvez o maior representante brasileiro de uma heresia chamada teísmo aberto, que é a ideia de que Deus não controla nada, de que Deus não sabe o futuro, de que Deus não tem controle sobre a criação. Ele tem um vídeo no canal da sua igreja, o canal oficial da sua própria igreja local, que diz exatamente: este vírus não foi mandado por Deus. Ele diz que um Deus que enviasse esse vírus é um, abre aspas, monstro facínora, fecha aspas. Isso não é novo, nem um pouco novo. Desde muito tempo as pessoas se levantam contra a ideia de um Deus que nos envia sofrimento no mundo. Na filosofia grega, Epícoro já falava de que se Deus é bom e soberano, por que existe mal no mundo? Se ele é bom e existe mal, então ele não é soberano. Se ele é soberano e existe mal, então ele não é bom. E dentro do próprio cristianismo isso cresceu. William Barclay, por exemplo, o famoso teólogo escocês, escreveu em 1975 uma autobiografia espiritual, onde ele diz exatamente o seguinte, e aqui eu abro aspas para lê-lo exatamente. Ele diz: eu acredito que dor e sofrimento nunca são vontade de Deus para seus filhos. Não posso conceber que seja vontade de Deus que alguém seja atropelado por um motorista sob a influência de bebida, ou que uma mãe jovem morra de leucemia, ou que alguém no primeiro estágio da juventude enfrente cada vez mais desamparo na arteriosclerose. O livro de Jó, no entanto, está aí para mostrar que esses homens não têm razão. O livro de Jó está aí para nos humilhar e de forma indigesta nos apresentar um Deus que envia sofrimento para seus filhos e que o faz a fim de encontrar glória para o próprio nome. E que Deus não é mau, nem pouco soberano, ao permitir que isso nos alcance. O livro de Jó é indigesto, mas o livro de Jó é urgente. É urgente para tempos de pandemia, é urgente para tempos em que nossas vidas muitas vezes são postas em risco, é urgente para tempos em que nossas empresas vão mal das pernas financeiramente, ou nosso emprego é posto em risco. É um livro urgente para quando nossos familiares adoecem, para quando nós perdemos mãe, pai, tio, primo, colegas de infância, avós e avós. É um livro urgente. É um livro urgente e nos apresenta no seu capítulo 1 quatro atos que representam um palco daquilo que a gente precisa lembrar, de que este Deus não é o diabo, mas de que esse Deus é nada mais do que o Senhor soberano da Escritura. O primeiro ato está no capítulo 1, verso 1 a 5 do livro de Jó, e apresenta o nosso personagem e a sua integridade como homem de Deus. Jó 1 a 5 diz exatamente o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Existem 4 coisas que essa passagem vai nos dizendo sobre Jó. O contexto é um tanto incerto. Diz que havia esse homem chamado Jó. O nome de Jó é também um nome que no hebraico é um pouco complicado de entender o seu significado. Muitos teólogos vão concordar que é mais provável que Jó signifique adversário, ou até mesmo inimigo, aquele que está do outro lado. Jó era um homem que o nome era um nome de maldição. Não era um nome de um pai que abençoou o filho. Não era um nome de um pai que entendia que o filho ia se dar bem. Mas contra, talvez, as expectativas de seus pais, Jó se torna um homem grande. Jó era da terra de Uz, e ninguém faz ideia de onde Uz fica. Você vai lendo os teólogos e há muita especulação acerca de onde fica o local onde Jó habitava, mas ninguém sabe bem onde é essa cidade. Pode ser uma grande cidade chamada por um nome um pouco local, e por isso a gente não sabe qual cidade é. Mas, por outro lado, pode acabar sendo um local remoto até. O que faz com que seja chocante que Jó seja o maior homem do Oriente, pela sua riqueza, que ele não seja alguém de uma grande cidade ou de um lugar populoso. Jó é um homem justo que veio de lugar nenhum. Essa é uma possibilidade acerca dele. O texto diz que Jó, em primeiro lugar, era um homem justo, um homem íntegro, um homem reto. No hebraico, literalmente diz que ele era um homem perfeito. Só que perfeito, no nosso sentido aqui, era um homem que tinha esse caminho de perfeição, que ele era aperfeiçoado, era alguém que vivia no caminho de retidão. Não havia nenhum motivo em Jó para que ele sofresse como ele sofreu. Nós sabemos a história de Jó. Jó é quase um exemplo de paciência na cultura secular. E Jó é apresentado como um homem reto, como um homem justo, como um homem sem falhas e sem erros, que fizesse com que ele precisasse ser punido por Deus. Os homens acham que o sofrimento nos alcança apenas em períodos de pecado. A gente peca e a gente recebe a justa paga do pecado em sofrimento. A gente acha que o coronavírus não alcança os crentes de verdade. Deus não vai deixar que a igreja receba essas coisas. 10.000 caem de um lado, 10.000 caem do outro, mas nós não seremos atingidos porque somos justos. Mas Jó era justo. O mal alcançou Jó, o sofrimento alcançou Jó, mesmo Jó sendo um homem que vive em justiça. Aí fora nós vemos muitas pessoas dizendo que a crente não adoece, que se a gente determinar e tomar posse da nossa bênção, a gente nunca vai sofrer essas intempéries, basta encontrar o profeta certo, basta vir à frente da igreja com fé, receber uma imposição de mãos, e então a gente não vai adoecer. Então as coisas não vão dar errado na nossa vida, nossa empresa não vai falir, nosso filho não vai para as drogas, a gente vai estar por cima. E Jó era um homem justo, e Jó sofreu, e Jó encontrou um caminho de sofrimento. Em segundo lugar, Jó era próspero, e ele era próspero não espiritualmente, mas ele também era próspero financeiramente. E na teologia do Antigo Testamento, principalmente na teologia de Deuteronômio, riqueza era bênção de Deus. Jesus muda essa compreensão, principalmente no Sermão do Monte, quando fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, enquanto a Mishnah e os documentos judaicos diziam que bem-aventurado é o rico no Senhor. Na verdade, a gente tem aqui um Jó que segue o caminho natural daquilo que Deus prometeu ao povo de Israel. Se vocês fossem fiéis, Deus iria prosperá-los, Deus iria encher os seus celeiros. Jó era um homem abençoado por Deus, financeiramente, o que mostrava que ele era alguém abençoado de forma especial pelo Deus vivo.
Ele era o homem mais próspero de todo o Oriente, diz o texto. Ele era o homem mais rico do mundo. Jó era o quê? No meu tempo era o Bill Gates. O homem mais rico. Quem é hoje? É o Bezos, Jeff Bezos, dono da Amazon. Quem é o homem mais rico do mundo? Eu não faço a menor ideia, não é? Não sei nem quem é o homem mais rico do Brasil. O Silvio Santos. Ele era... Eu não sei, gente. Eu devia ter pesquisado melhor. Eu só pensei nessa ilustração agora, certo? Ele era o multimilionário. Ele era o Jorge Soros, sei lá, o globalista, o povo já fica nervoso, né? Ele era o pessoal, sabe, esses multimilionários. Aí Jó era o multimilionário do seu tempo. Ele era um homem justo e um homem rico, podre de rico. E o sofrimento alcança Jó, porque as riquezas não impedem que Deus cumpra os seus propósitos de dor nas nossas vidas muitas vezes. A tua empresa está prosperando, você está crescendo, é dinheiro no banco e vem uma pandemia mundial e acaba com tudo. Quebra na bolsa de valores em 29 e multimilionários pulando de prédios. A vida parece que está indo bem, você começa a empresa, você abre o negócio, você pega o empréstimo, vai dar tudo certo, está aqui os meus planos para a minha vida, e vem um vírus e acaba com tudo aquilo que a gente imaginou. E o financiamento dá errado, e o dinheiro acaba, e a sua poupança gordinha começa a se esvaziar, e agora? E você perde um parente que você amava e o dinheiro não traz ele de volta. Porque o dinheiro de Jó não impediu que Jó sofresse. A vida justa de Jó não impediu o sofrimento em Jó. Os recursos de Jó não impediram o sofrimento em Jó. Em terceiro lugar, Jó tinha uma família íntegra. Jó tinha filhos que viviam em harmonia. Diz o texto que ele tinha 7 filhos homens, que davam banquetes cada um em suas casas. Então esses filhos homens eram casados, tinham suas próprias famílias. E tinha 3 filhas que eram convidadas para participar desses banquetes. Elas não davam os banquetes em suas casas, o que parece indicar que essas 3 filhas ainda moravam com Jó. Então você tem um Jó com 10 filhos, o que representava a bênção de Deus no Antigo Testamento, ter muitos filhos. E Jó com 10 filhos, tinha 7 filhos homens casados, 3 filhas mulheres virgens que moravam com ele ainda. E esses irmãos, 10 irmãos, ficavam banqueteando uns com os outros, cada um na sua casa. Veja, família com 10 filhos, só penso uma coisa na minha cabeça: confusão. Eu conheço muitos parentes que têm muitos filhos, 4, 5, 6, 7 filhos. Sempre tem um que é intrigado com o outro, um que não fala com alguém, tem um que não se dá e tem confusão. E aqui a gente tem uma família de 10 filhos que se banqueteiam um nas casas dos outros, que vão um na casa do outro e cada um sabe. Parece ser uma família que vive de forma harmônica. Chamavam irmãs que moravam com o pai para poder participar. Jó parece ter criado bem seus filhos. Jó parece ter dado uma boa estrutura de relacionamento para aqueles filhos que eram adultos. Eles estavam bem uns com os outros. Jó tinha uma família íntegra, tinha uma boa família. E mesmo assim, isso não impediu que o mal viesse sobre a família de Jó. Não só sobre Jó. Jó não se deu mal sozinho. A gente sabe pela história que Jó perde seus filhos. Porque o bom cuidado que Jó deu aos seus filhos não impediu que os filhos de Jó sofressem. Porque quando pessoas em volta de nós sofrem, muitas vezes o que a gente pergunta é: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz, não é, de errado para que Deus punisse o meu filho? Será que eu criei mal? Será que eu não fui um bom pai? Será que eu trouxe maldição para dentro da minha casa? Quando na verdade a gente pode fazer tudo certo. A gente pode agir de uma forma perfeita com nossos filhos, criá-los no caminho da palavra, eles crescerem justos, íntegros, retos, tendo um bom exemplo, e ainda assim as coisas darem errado. Porque as nossas boas obras, as coisas que a gente faz, não garantem que desse lado da eternidade as coisas vão dar certo, que o sofrimento não vai nos alcançar. E em quarto lugar, a gente tem a ideia de que Jó era um homem espiritual, pastoral e missionário. A gente tem um Jó preocupado com a vida espiritual de seus filhos. Eles banqueteavam na casa dos outros, e quando os 7 deram seus banquetes, em cada ciclo desses de banquetes em que os irmãos se reuniam, Jó, aparentemente chamando os filhos para isso, ele purificava os seus filhos. Então, cedo, de madrugada ainda, ele fazia sacrifícios por pecados que ele nem sabia se foram cometidos ou não. Vai que meus filhos, em todos esses banquetes, vai que eles falaram algo contra Deus ou pensaram mal de Deus no coração. Então ele fazia sacrifícios ainda cedo, de madrugada, mostrando o zelo de Jó pela vida espiritual de seus filhos. E ainda assim Jó perde os seus filhos. Jó foi um homem pastoral, missionário,
voltado à propagação da fé e no sacrifício do Messias que viria, Jó foi um homem que levou a mensagem de salvação aos seus filhos. Era um homem voltado para as coisas de Deus. E ainda assim, Jó sofreu. Eu acho que alguns de nós podem olhar e dizer, bem, eu talvez não seja tão justo quanto Jó. Talvez eu não seja tão rico quanto Jó. Talvez a minha família não seja tão certinha como a família de Jó. E veja, se Jó, sendo como era, sofreu como sofreu, o que dirá de nós, homens, que talvez não houvesse um relato como esse ao nosso respeito? Talvez o relato fosse, havia um homem, havia uma mulher chamada João, Maria, na cidade de Fortaleza, Vila Peri. Ele era assim, até que passava. Ele tinha uns boletos para pagar, mas até que estava em dia. Ele tinha assim, uns 4 filhos, tinha um que gostava de uma cachaça, o outro estava no 4º casamento, mas tinha umas filhas lá meio intrigadas, mas o povo, numa Páscoa, num Natal se via. Ele fez um culto doméstico umas 4 vezes no ano. Sabe, talvez o relato ao nosso respeito não seja o relato que é feito acerca de Jó. E ainda assim, Jó sofreu. O que dirá de nós, homens, mulheres, cujo testemunho está muito longe do testemunho de Jó? O relato que é montado é de um homem plenamente justo. Por que esse homem sofreu como sofreu? A resposta não está na terra. A resposta de por que Jó sofreu como sofreu não seria encontrado em Jó e na vida de Jó e no relato que foi feito sobre Jó. Mas a resposta está nos céus. Jó poderia olhar para todos os lados e tentar entender o seu sofrimento, mas ele nunca entenderia o sofrimento desse lado da eternidade. E é por isso que o nosso relato acaba o primeiro ato e vem para o seu segundo ato. Fecham as cortinas, os contra-regras vêm aqui atrás e começam a tirar o cenário e traz um cenário novo, as cortinas abrem e é o novo ato aqui da nossa sessão. As coisas saem da terra e passam para os céus. A gente tem o versículo 6 ao versículo 12 do primeiro capítulo de Jó, mostrando a acusação do diabo contra Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme assim? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. E então Satanás saiu da presença do Senhor. Novamente, é um texto que nos diz algumas coisas acerca de Deus, acerca do diabo e acerca do modo como o mundo espiritual se relaciona conosco. Satanás veio se apresentar diante do Senhor. Diz o texto que os filhos de Deus, aqui parece uma referência aos anjos, que chegam diante de Deus nos céus. Esses anjos se apresentam diante de Deus, o que mostra que os anjos não parecem estar nos céus o tempo todo, eles estão na terra. Tem anjos ao nosso redor acampando e lutando pelo nosso favor, a gente vê isso no livro de Daniel. Mas Satanás também vem diante de Deus nos céus. E você pergunta, por que o capeta vai para o céu ver Deus? Não é? A gente imagina o diabo no inferno com um tridente e um caldeirão, não é? Como numa cena de A Cuca, do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Fazendo uma magia com um chapéu pontudo, não é? Uma cena dantesca. Mas a gente tem um Satanás que está indo diante de Deus nos céus. Parece que a gente ainda tem um diabo que está sujeito ao reinado celeste de Deus. Se o relato de que Satanás era um anjo que então cai e desce para os lugares mais profundos do abismo é verdadeiro, a gente tem um Satanás que se deu muito mal naquilo que ele tentou fazer, porque ele continua tendo que estar diante da presença de Deus para, de alguma forma, ainda prestar contas ao Deus vivo. A gente tem Satanás tendo que responder para Deus sobre onde estava, sabe? Como um filho que tem que dizer para o pai: você foi para onde? E eu estava ali na venda do seu Pereira, fui comprar ali um quisuco, né? A gente tem aqui um diabo sujeito ao poder e à autoridade do Senhor. Satanás não é rei do inferno, como a gente imagina. Satanás não é quem reina sobre todos nós. Satanás não tem nada é dele. Satanás ainda é alguém fraco, frágil e servo do Deus vivo.
Sim, um ser muito poderoso, que intenta contra todos nós, príncipe das potestades do ar, mas ainda assim, nada diante do poder do nosso Deus. Aquelas imagens de Facebook, em que você tem Deus e o diabo numa quebra de braços, se você está do lado de Deus, curte, está do lado do diabo, compartilha, aquele negócio todo, né? Imagina no último dia, a gente chegando diante do céu, ele olhando, rapaz, sangue de Jesus, mas faltou o like, não digitou amém no Facebook, hein? Faltou. A gente tem aqui um diabo que não está na quebra de braço com o Senhor. Temos um diabo que tem que prestar contas ao Senhor, que tem que pedir permissão, tem que pedir desculpa, tem que dizer com licença para entrar no céu. A gente tem um diabo que responde a Deus onde estava, e ele veio de rodear a terra, porque Satanás não parece que ele mora no abismo do inferno. Satanás está ao nosso derredor, como um leão, pronto para nos morder. Ele está rodeando a terra, ele está olhando os filhos de Deus, ele está atrapalhando os filhos de Deus, ele está passeando pelo mundo para o nosso mal. Sim, o mal nos alcança, e sim, é o dedo do diabo que toca em nós. O mal nos alcança porque há forças malignas que rodeiam a terra e intentam contra os homens de Deus. Mas aqui a gente tem Deus provocando o diabo através de Jó. Por muito tempo, e é engraçado como a gente às vezes bota algumas coisas na nossa cabeça e às vezes a gente lê o texto bíblico e toma um susto, eu lembrava de Jó do diabo acusando Jó para Deus. Aí o diabo chega no céu, estava rodeando a terra, aí sabe aquele Jó ali? Aquele Jó ali só é crente porque é rico. Se fosse pobre andando de Parajana, pegando o grande circular, terminalzinho Antônio Bezerra, não era crente não. Mas não foi o que aconteceu. Jó não chegou acusando, Satanás não chegou acusando Jó. Deus provoca o diabo. Você estava onde? Estava rodeando a terra. Nessas tuas andanças aí, viu meu cabo ali, Ius, Jó? Íntegro, crente, reto, se desvia do mal. Você viu ali? Parece que a gente tem um Deus tirando o sarro do diabo. A gente tem um Deus que está praticamente humilhando Satanás através da fidelidade de seus santos. Um Deus que aponta. Quem mostrou Jó para Satanás foi Deus, dizendo: você viu Jó? Ele é reto, hein? Ele é íntegro, ele é justo. Veja, a gente já percebe de cara a ideia de a santidade dos crentes e a vida dos crentes lutando contra o pecado e perseverando na fé ser uma vida que humilha as entidades espirituais malignas. Deus nos usa de argumento contra o diabo. Deus opera em nós perseverança justamente para poder jogar na cara do diabo de que ele não é nada. As nossas lutas contra o pecado, as nossas lutas para permanecer na fé, as nossas batalhas pela santidade acontecem em um palco. Não é trancado no teu quarto, não é na aba anônima do teu navegador do computador, não é no bar meia-noite quando você disse que ia fazer alguma coisa, não é no trabalho com os colegas, não é na faculdade. Tudo que você vive, a tua luta contra o pecado, não se dá nas planilhas do Excel. A tua luta contra o pecado se dá em um palco, se dá numa tela de cinema. E a gente tem os reinos espirituais como plateia da nossa perseverança. E quando permanecemos, e quando lutamos, e quando somos crentes, mesmo na abundância, quando amamos nossos filhos, somos retos, justos, confiamos no sacrifício para limpar pecados, nós temos os anjos batendo palma no cinema, como se fosse uma estreia de Vingadores. Nós temos alegria nos céus. Nós temos um Deus que aponta na cara do diabo os filhos dele e diz: íntegro, justo, se desvia do mal, permanece no meu caminho, perdeu tudo, sofreu, ainda está comigo, criou bem os filhos, fugiu do pecado, fez um pacto com os próprios olhos para não cobiçar as virgens, perdeu a mãe, faliu, ficou doente, quase morreu no hospital e continuou. Satanás é humilhado, meu irmão, nas tuas lutas contra o pecado. Quando você estiver diante do pecado, lembre, você não está escondido e sozinho. Existe um palco, existe uma plateia diante de você. E que Deus possa usar aquilo que Ele mesmo opera no teu coração como argumento para humilhar as hostes do mal. Eu aprendi no meu tempo de neopentecostal, no tempo que eu ouvia umas maluquices, que Satanás não tinha corpo, então Satanás não podia comer. E como ele não podia comer, eu ouvi isso de pregação, de pregador famoso desse ambiente neopentecostal, não vou dizer o nome, que se a gente quisesse humilhar o diabo, bastava tomar um copão de Coca-Cola, dizer, né? E dizer: ei, capeta, tu não pode tomar refrigerante, né? Eu lembro desse sermão como se fosse hoje. Eu acho que isso me fez um mal, eu acho que eu segui isso demais.
né? Acho que meu estômago recebeu muito dessa tentativa de humilhar o diabo. Mas você quer humilhar o diabo? Você quer humilhar Satanás? Seja um argumento para que Deus humilhe Satanás. Seja um argumento através da tua vida com ele, através de confiar na graça, através até mesmo pecando, errando, falhando, confiando naquele sacrifício que foi derramado no sangue que te cobre e que te dá inteireza diante de Deus. Satanás é humilhado e Jó é apontado por Deus. Deus aponta Jó ao diabo, porque o livro de Jó não nos conta a história de um diabo que toca em Jó pura e simplesmente contra Deus, debaixo dos planos de Deus, Deus não viu. O livro de Jó nos conta a história de um Deus que incita o diabo contra Jó. E as coisas começam a ficar nervosas dentro desse mundo contemporâneo. Há um Deus que incita o diabo contra Jó. Martinho Lutero, o rei das frases polêmicas, eu queria que Lutero tivesse um Facebook, só para ele ser cancelado toda semana, isso é muito engraçado. Lutero dizia que até o diabo é diabo de Deus. Que até o diabo é diabo de Deus. O diabo é um cachorro violento, mas há um Senhor segurando na coleira. Satanás quer nos matar, ele quer nos morder, ele quer nos destruir. E Satanás diz, mas tu colocaste uma barreira em volta dele. Satanás não nos destrói, não mata todos nós, não é porque Satanás está preso já, isso virá numa escatologia futura. É porque Deus põe barreiras ao nosso redor. Satanás não podia tocar na prosperidade de Jó, não podia tocar na pessoa de Jó, porque Deus não deixava. Se não fosse Deus nos protegendo, nós não estaríamos aqui. Eu lendo um sermão de Spurgeon chamado Poupado. Esse sermão ele pregou 4 anos depois da última onda de pandemia de cólera em Londres. E nesse sermão ele diz: muitos de vocês viram o sofrimento, a doença, a peste. Ele diz que no começo de seu ministério ele passava mais tempo enterrando mortos do que consolando vivos, por causa da pandemia de cólera que assolou Londres naquele período. E ele dizia: por que é que a bala da peste zuniu no seu ouvido e você permaneceu vivo? O que é que fez com que uns que se protegeram mais morressem e você que se protegeu menos estivesse vivo agora? E ele diz: só há uma resposta: Deus te deixou de resto, Deus te poupou, Deus te permaneceu. A única coisa que faz com que nós estejamos aqui e não enterrados, a única coisa que faz com que nós não tivéssemos que consolar os seus parentes, é que Deus colocou uma cerca ao teu redor. Que até aqui Deus te protegeu, até aqui Deus impediu que Satanás te tocasse. Porque a nossa justiça, a nossa santidade, que a nossa justiça, a nossa santificação, tudo aquilo que a gente faz não é bastante para impedir que Satanás nos toque. É porque Deus nos protege. Satanás não tocava Jó porque Deus protegia Jó. E o que acontece é que a gente tem Satanás tentando acusar Jó. Satanás diz que aquela fé de Jó não era uma fé genuína e verdadeira. Jó só tem aquela fé porque tudo vai bem na vida de Jó. E tudo indo bem até eu. Tudo indo bem, vai fácil. Satanás acusa Jó. E é engraçado, porque por mais que nossas Bíblias tragam Satanás, em muitas traduções, na verdade, não vem um nome próprio. Ha-Satana, né, no hebraico, significa o acusador. É um dos nomes do diabo. E é justamente o que Satanás significa o acusador. Ele está justamente nos céus acusando Jó, tentando acusá-lo, dizendo que aquela fé era falsa. O que é que Deus faz? Deus põe aquilo que Satanás diz à prova. Veja, Deus não precisava provar nada para Satanás. Já há uma escatologia futura que diz que ele vai ser destruído. Deus não precisava provar nada para ninguém, mas Deus prova. E prova por quê? Justamente para que seu nome fosse glorificado na vida de Jó. Para que, por toda a eternidade de eternidade, Deus encontrasse glória para o próprio nome através da fidelidade de Jó no sofrimento. Diz no Salmo 115, verso 3, o nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Daniel 4,35 diz que não há ninguém que possa deter a mão de Deus e que ninguém pode questionar o que ele faz. Deus escolheu provar Jó através de incitar o diabo contra Jó e tirar as barreiras de proteção que estão em volta de Jó, justamente para mostrar aparentemente ao diabo que Jó era crente de verdade, e então o diabo ser humilhado com a fidelidade de Jó. Mas Deus está conseguindo glória para o próprio nome através disso, mostrando a sua grandeza e sua superioridade contra os reinos do mal. Agora, o próprio Jó
é tratado por Deus e Jó também encontra algo maravilhoso através da aprovação que Deus dá a ele. Ao fim do livro, a gente lembra que Jó tem um relacionamento mais íntimo com Deus através disso. Veja, Satanás achava que ao tirar o muro de proteção na sua vida comum de Jó, Jó ia se afastar. E ao tirar esse muro de proteção, Jó se aproxima. Jó sofre, e ao invés de se afastar, como Satanás disse que aconteceria, Jó acaba mais próximo de Deus. Jó é mais crente no fim do livro do que no começo. Jó tem uma fé mais forte. E no fim das contas, Deus não está simplesmente encontrando mais glória para o seu nome através de provar Jó, mas Deus está dando mais força e mais fé a Jó através de provar Jó. Porque existem realidades espirituais por trás dos nossos sofrimentos nessa vida. Às vezes, o nosso sofrimento não tem motivo. Você vai olhar e vai dizer: eu não fiz nada de errado, eu me protegi, eu cuidei, eu fiz o seguro, eu andei pelo caminho correto, eu fui no limite de velocidade, fiz tudo do jeito certo, coloquei o carro no estacionamento, estava tudo bonito, correto. E agora? O que é que eu tenho para aprender com esse sofrimento? Qual é o lado bom? Qual é o lado positivo? Algumas coisas não têm lado positivo. Você nunca olha para uma vítima de estupro e diz: veja pelo lado positivo. Qual é o lado positivo? Você não olha para pessoas que sofreram, perderam mãe, filho, mulher. O que o William Barclay fala, sabe? Um jovem sofrendo de artrite, osteoporose, esclerose, o nome das doenças doidas que tem aí. Pessoa nasce doente, crianças que nascem viciadas em crack na rua. Qual é o lado positivo? Qual é o motivo? O que é que Deus quer ensinar? Algumas coisas não parecem ter o que ensinar. Algumas coisas não parecem ter lado positivo. Algumas coisas parecem só dor. A mais triste, humana e a rasteira dor. E o motivo é porque a gente está olhando só para esse lado da eternidade. Jó não sabia, Jó não ouviu, não recebeu um memorando dos céus daquela conversa. Cara, o Jó, te prepara, o bicho vai pegar. Assinado, Javé. Não tem. Jó estava vivendo a vida dele e do nada as coisas do nosso palco, da nossa peça saem do céu, fecham cortinas, abrem e a gente está de volta em um dia na vida desse personagem chamado Jó. E é um dia de vida que eu espero nunca passar. É um dia de vida que alguns de nós não sobreviveriam. Jó, capítulo 1, verso 3 a verso 19. A gente tem, então, um retorno à terra e a desgraça, e a derrocada da vida de Jó, perdendo tudo. Verso 13 de Jó 1. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, aqui o primeiro irmão, o irmão mais importante, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Imagina essa cena. É quase coisa de filme. A gente tem Jó em casa, os filhos banqueteando. Chega um primeiro servo. Todos os bois e jumentas foram roubados. Todos os servos que estavam lá foram mortos. Enquanto esse ainda está comunicando a mensagem, ainda está contando, Jó ainda está recebendo aquela notícia, chega um outro servo esbaforido, falando por cima do outro. Fogo caiu do céu, um fogo de Deus caiu do céu. Levou ovelhas e todos os servos que estavam lá morreram. Enquanto esse ainda conta, Jó assustado com aquela segunda notícia, qual a probabilidade? Perdi servos, perdi dinheiro. Então chega um terceiro servo. Todos os camelos foram roubados e todos os servos que lá estavam foram mortos. Jó perdeu todos os seus bens, ele perdeu toda a sua riqueza. Jó faliu. Jó perdeu seus servos, Jó perdeu o seu dinheiro, perdeu todo o seu patrimônio
de uma hora para outra, crash na bolsa de valores, faliu, confiscaram todo o dinheiro, acabou. O homem mais rico do Oriente não tinha nada, tudo que tinha sobrado era a sua família, eram os seus 10 filhos, sua verdadeira herança. E enquanto o terceiro servo ainda fala, chega um quarto servo. Veio um vento do deserto, derrubou a casa por cima dos seus filhos, e os seus 10 filhos morreram, ao mesmo tempo, de uma vez. A gente tem um relato absolutamente assustador. Jó perdeu sua riqueza, seus trabalhadores, seus filhos, seu patrimônio. São 4 anúncios que ele recebe quase que ao mesmo tempo. Desses 4 anúncios, 2 eram plenamente naturais, era pilhagem, vieram inimigos e roubaram, ele foi roubado na rua, mas 2 deles eram tanto sobrenaturais. Um é um vento forte que vem do deserto e derruba uma casa. Veja, não era uma casa de madeira, não era uma oca, as casas daquele tempo tinham estruturas fortes, sabe? Estruturas de pedra, de rocha. Imagine que essa estrutura caiu sobre 10 pessoas e as matou, por vento. Vento não derruba casa no Oriente, mas um vento vem de forma tão impetuosa que derruba. Mas ainda assim dava para ter alguma ideia de que aquilo poderia ser algo natural. Mas uma dessas 2 sobrenaturalidades era total e plenamente sobrenatural. Desceu fogo do céu. O texto diz logo que era um fogo de Deus, que desceu do céu, que caiu do céu e destruiu tudo. As forças naturais estavam contra Jó, outros povos estavam contra Jó, Deus estava contra Jó. É triste quando o sofrimento não espera a gente se recuperar do passado, não é? É muito complicado quando o mal nos alcança sempre de uma vez. Não adianta você só ficar doente, você tem que ficar doente e desempregado. Não adianta você perder seu tio no sábado, o primo tem que morrer no domingo. Eu lembro, eu vou contar essa história, eu avisei para o Tom que ia contar essa história, eu não pedi, eu avisei, ele não negou, aí eu senti que tudo bem, né? E disse que usar isso de exemplo, é quando você está quase morrendo, infectado com coronavírus, sem respirar, vai de madrugada para o hospital, passando mal, respiração horrível, achando que vai morrer, e quando você sai do hospital, roubaram os 2 pneus do teu carro, né, Tom? Não dá para esperar você estar saudável para roubarem o teu pneu? Tu tem que ir para o hospital morrendo, voltar para casa de madrugada morrendo e tá sem pneu o teu carro? E aí, como é que vai? Tem que esperar reboque. Parece que a gente tem os nossos dias de Jó. Jó perdeu absolutamente tudo, família, dinheiro, perdeu recursos. Eu lembro muito do livro de Tiago, quando o livro de Tiago diz que a gente tem que achar motivo de toda alegria passarmos por várias provações. Há teólogos que dizem que o livro de Tiago segue mais ou menos a estrutura de Jó, mas há muita referência a Jó em Tiago. E várias provações aqui, a ideia não é sofrer muito, é vários tipos de provações. Eu não consigo ler para Jó 1, 13 e 19 e achar que Jó tinha motivo de toda alegria. Eu não sei se eu me recuperava emocionalmente de uma notícia dessa, de uma tarde como essa. Jó ia parar no ansiolítico, Jó ia ter que passar por ser dopado quimicamente, Jó ia precisar de alguns anos de psicoterapia, Jó ia partir ao meio. Por muito menos gente saía da fé, por muito menos pessoas abandonam Deus, por muito menos pessoas largam o cristianismo e dizem que Deus é mau e é contra elas. Muita gente diz que Deus seria injusto, que Deus é mau. Mas Jó responde de uma forma maravilhosa. A gente tem do verso 20 a 22, a forma como Jó reage a essa notícia. Sim, a gente tem um Jó que sofre. Jó 20 a 22 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus alguma falta. Irmãos, eu não sei você, mas eu estou tremendo aqui em cima.
Porque isso é uma operação do Espírito Santo, é uma operação da graça incrível, aterradora. A gente tem um Jó que perde tudo. Morreram 10 filhos. Pai não perde filho, pai não pode perder filho. Qual o nome que você dá para filho que perde pai? É órfão. Qual o nome que você dá para pai que perde filho? Nem tem. E nem um idioma que eu conheça. Porque você não tem nenhuma palavra para normalizar essa experiência. Pai não deveria perder filho, é o contrário. Pai não deveria enterrar filho, é o contrário. E vem um acidente, uma catástrofe, e no dia que o pai perde tudo, ele perde os 10 filhos dele. As 3 filhas que ainda moravam com ele, virgens, que nem tinham casado ainda, toda uma vida por viver. 3 filhos que eram casados com mulher, com filhos provavelmente, todos morrem ao mesmo tempo. Jó rasga a sua roupa. Isso é um ato claro, ainda que seja ritualístico, claro de desespero, de sofrimento, de angústia e de dor. Ser crente não é ficar impassível na dor. O crente rasga a roupa, certo? O crente endoida, o crente sofre, chora, geme, berra quando o sofrimento nos alcança. O crente pode chorar, ele pode sofrer, ele pode, entrar num momento de angústia profunda. Ele raspou a cabeça, ele tirou o próprio cabelo, se prostrou na terra, ele se deitou com a cara no chão. Se você olha para isso, é realmente uma pessoa que está em profunda angústia, em profundo desespero, em profundo sofrimento. Mas Jó adora. Jó louva a Deus. Ele louva a Deus depois de perder 10 filhos. Depois de ser um multimilionário e ficar sem nada. Jó louva a Deus. Ah, meus irmãos, a gente fala um palavrão a bater o dedinho na quina. A gente blasfema porque o motorista não parou o ônibus. A gente pensa em largar a fé quando perde a namorada. E a gente tem um Jó que sofre, genuinamente sofre, e adora. Isso é a operação da graça de Deus no coração desse homem. Ele adora. E ele adora como? Ele diz uma frase simples, mas uma frase muito profunda, e que explica como Jó conseguiu lidar com isso. Jó diz: eu saí nu do ventre da minha mãe. Eu nasci nu. Eu nasci sem nada. E nu eu vou voltar para o ventre dela. E nu eu vou morrer. E nu eu vou parar de existir. Jó está dizendo que essa vida terrena, toda a nossa existência, é nada mais do que um estado intermediário entre 2 períodos de vazio e de nudez. Veja, minha filha nasceu faz 11 meses. Catarina nasceu, ela não sabia reconhecer as coisas, ela não sabia falar, ela não sabia andar para frente, ela não conseguia ficar em pé. Ela não tinha um idioma, ela não sabia fazer raciocínio lógico. Ela nasceu sem nada, não tinha dinheiro, não tinha conta bancária, não tinha certidão de nascimento, não tinha nada, nasceu, veio à existência sem nada, suja. Nem vitamina K tinha direito, tinha que levar uma injeção. Ela veio sem nada. Foi assim que você nasceu, viu? Você era um negocinho desse tamanho, alguns nascem meio assim, né? mas a maioria era pequenininho. Você não sabia falar, você não tinha R$1 no bolso, você não tinha um idioma, você não tinha amigos, você não tinha dinheiro, você não tinha filhos, você não tinha nada. E quando você morrer, quando você passar desse lado da eternidade, você não vai levar nada, você não vai levar seu dinheiro, você não vai levar os seus filhos, você não vai levar as coisas que você aprendeu, estudou, sua inteligência, seus títulos acadêmicos, o diploma fica aqui. Essa vida é um pequeno momento em que a gente acumula algumas coisas, mas a gente veio sem nada, a gente vai sem nada. Jó tinha plena convicção de que não valia a pena se apegar às coisas que ele tinha, nem mesmo a coisas boas e valiosas que ele tinha, como os filhos, ao ponto de largar Deus, porque ele veio sem nada e ia sem nada. Jó não era apegado às coisas dessa vida. Jó adorou no sofrimento, em primeiro lugar, porque Jó sabia que essa vida era passageira e que as coisas eram temporárias. Jó sabia que esse lado da eternidade é muito pouco para ele. Ele veio sem nada, ele iria sem nada. Se ele ficar sem nada um pouco antes, tudo bem. Se ele perdesse tudo um pouco antes da morte, que diferença faria então? Talvez a jornada fosse um pouco mais difícil, mas no fim das contas, daqui a pouco ele perderia tudo mesmo. A morte virá para zerar nossa conta bancária, a morte virá para tirar o nosso bem-estar físico, a morte virá para tirar os nossos títulos acadêmicos. Ele já veio sem, e ele vai sem. O que importa se ele perder aqui? Jó tinha muito, e veja, Jó era um homem podre de rico por fora, mas que não deixou que a riqueza o apodrecesse por dentro.
As bênçãos de Deus não se tornaram Deus para Jó, porque quando Jó perdeu as bênçãos e as riquezas, ele continuou firme em Deus. Nem mesmo a família de Jó se tornou um Deus para Jó, porque Jó perdeu seus filhos, chorou, sofreu, como é normal que se chore e se sofra, mas Jó permaneceu em Deus. Jó adorou ao Senhor. Ele não era apegado nem mesmo às coisas boas. Apegado, que eu digo, não é não valorizar, mas ele não considerava aquilo como se fosse algo maior do que o próprio Deus, ao ponto dele abandonar Deus ao perder aquilo. Em segundo lugar, Jó permanece, porque Jó diz: o Senhor Deus, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó consegue, em segundo lugar, adorar num sofrimento tão intenso, porque Jó sabia que tudo que ele tinha não era dele, era de Deus. Tudo que ele tinha pertencia ao Senhor. Deus deu, e aquele que deu podia pegar de volta. Se tudo que eu tenho não fui eu que conquistei, mas foi me dado. Você mora com seu pai, ele te dá um carro, aí em algum momento ele precisa do carro de volta, você não devolve, você diz: não, é meu. Se agarra, se amarra no volante com... Você devolve. Pô, meu pai que me deu esse carro aqui, o pai está precisando do carro, eu dou. Deus deu. Os seus filhos, Deus que deu. Não foi o seu tratamento que fez o filho nascer, foi Deus que entregou. O seu dinheiro, a comida na mesa, não é você que bate na mesa e diz: sou eu que boto comida nessa casa. Sou eu, com meu esforço, que consegui, que conquistei. Está vendo essa conta bancária aqui? É fruto do meu trabalho, do meu estudo. Não é. É fruto do Deus que te deu trabalho, é fruto do Deus que te deu estudo, é fruto do Deus que te deu inteligência, é fruto do Deus que fez e que te deu saúde. Se Deus quiser amanhã te entrevar, tu nem levanta amanhã da mesa. Se Deus quiser amanhã fazer tudo se perder, perde. Um semicroscópico, um vírus, entra e te mata, e acabou tudo que você tem. Deus que deu, e se Deus que deu, deixa que Deus tome. Jó conseguia permanecer e adorar no sofrimento, porque Jó não achava que as coisas eram por causa dele. Ele sabia que era tudo de Deus. Jó era teorreferente. Jó entendia que toda a vida dele era um presente de Deus, vivia de Deus, vinha de Deus, era sustentado por Deus, e na hora que Deus quisesse tirar, Deus deu, Deus tira, amém, louvado seja Deus, obrigado por ter me deixado usar por um tempo. Um amigo meu, ele estava sem lugar para ficar, para morar, ia ser despejado, e um missionário amigo dele ia passar um ano, 2 anos nos Estados Unidos levantando sustento, tinha uma mansão. Ele disse: cara, eu estou indo para os Estados Unidos, minha casa vai ficar sozinha, tu quer ficar na minha casa cuidando? Ele foi, mobiliada, imensa, piscina, sabe, tudo do bom e do melhor, e morou 2 anos naquela casa, gozou de tudo aquilo, foi feliz, sabe, não pagou aluguel, 2 anos. Então o missionário voltou, ele precisou sair da casa, obviamente, era a casa do missionário, e achou um outro lugar para ficar. E ele diz o quê? Esse missionário é um babaca, é mau, ele não gosta de mim. 2 anos que eu estou morando aqui, ele vai vir aqui e vai voltar para casa, poder me deixar ficar aqui. Você diz: o cara me deu por 2 anos, ele vai pegar agora de volta, amém, obrigado, obrigado por esses 2 anos, obrigado porque eu consegui ter um carro por 1 ano e meio, obrigado porque eu consegui ter uma casa boa desse tamanho por 5 anos. O que eu vou dizer: eu tenho uma filha, certo? Vai dizer: obrigado, Deus, porque eu consegui ter um relacionamento com meus filhos por 5 anos antes dele morrer, por 10 anos antes dele morrer, por 18 anos antes dele morrer. Obrigado porque eu tive isso. Eu estava estudando para esse sermão e pensando nesse ponto, eu estava com minha filha no braço ontem à noite, colocando ela para dormir. Eu olhei para a Isa, a gente fez nossas orações que a gente sempre faz antes da Catarina dormir. Eu disse: e se Deus levasse a Catarina 11 meses? Jó perdeu 10 filhos, eu tenho uma. Ele perdeu 10. E eu fico pensando nas coisas do sermão. Eu não estou só fazendo um discurso, eu quero que isso seja internalizado pelo nosso coração. Eu tento internalizar no meu coração. Eu dizendo: será que eu conseguia louvar a Deus? Deus, obrigado, porque eu tive 11 meses de Catarina. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ao que é que a gente se apega nessa vida ao ponto de achar que vale a pena abandonar Deus se a gente perder? A sofra, eu choraria desesperado, eu pularia no buraco da cova do caixão se eu perdesse minha filha. Eu ia ser aquele cara que dá escândalo em velório, que pula no caixão, que rasga a roupa, que chora desesperado, aí desmaia, tem que, sabe, passa. Eu seria tranquilamente essa pessoa. Rasgava a roupa, rapava o cabelo, botava a cara no chão, no pó e na cinza. Mas eu queria ser o cara que adora, que diz: Deus me deu e Deus levou.
Bendito seja Deus. Jó nos ensina que tudo bem sofrer. Tudo bem sofrer. Tudo bem chorar as perdas. Tudo bem, lamentar. Tudo bem. O que não é tudo bem é atribuir culpa a Deus. É atribuir falta a Deus. É achar que Deus errou. É achar que Deus te odeia. É achar que o amor dele não está manifesto ali. É achar que Deus não é soberano. É achar que esse Deus é o diabo. Jó não atribuiu falta alguma a Deus, diz o verso. E por isso Jó não pecou. Jó não disse que Deus era culpado. Jó não xingou Deus. Jó não amaldiçoou Deus. E por isso o coração dele ficou firme no meio do sofrimento. Quando a gente adoece, lamenta, sofre, chora. Mas a gente diz, mas eu sei que Deus está cuidando de mim. Uma coisa que eu acho maravilhosa na narrativa de Jó 1 é que o mesmo Jó que sacrificava com medo dos seus filhos terem amaldiçoado a Deus no coração, é o Jó que é tentado a amaldiçoar Deus no sofrimento e que não blasfema no sofrimento. Parece que a história meio que se fecha. E Jó, preocupado que os filhos não blasfemassem na bonança, é o Jó que não blasfema na provação. É o Jó que permanece firme, porque Jó colhe os frutos na provação da fé que ele exerceu na bonança. É no leito no hospital respirando mal que a gente colhe os frutos da fé que exercitou em casa a plenos pulmões. É 3 meses, 4 meses sem culto que a gente colhe na nossa família o exercício de fé que a gente cultivou nos anos frequentando os caminhos da igreja. A gente colhe os frutos no sofrimento da fé que a gente exerce nos tempos de bonança. O pai de um amigo meu contraiu câncer, ficou numa situação bem difícil, graças a Deus sobreviveu, mas quando ele chamou a família na mesa para contar para os filhos que estavam com câncer, disse: filho, essa é a hora dos fortes serem fortes. A gente estudou a palavra de Deus sobre sofrimento, sobre fé, a vida inteira, para momentos como esse. Essa é a hora que a gente coloca em prática tudo que a gente aprendeu. E eles colocaram em prática, permaneceram firmes na fé, no caminho do Senhor. A gente ouve muita coisa na igreja e às vezes as coisas parecem um pouco teóricas e tal, permanecer na fé, sofrimento e tal. Às vezes, mas eu pego meu carro, venho para cá, pego um ônibus, minha vida é um pouco pacata. Tudo está ok, tá bem. Mas há horas em que os fortes têm que ser fortes. Há horas em que as coisas dão errado, há horas que o sofrimento vem. E é nessas horas que a gente colhe os frutos da fé que a gente exercitou na bonança e na tranquilidade. Exercite os seus músculos espirituais todos os dias, para que quando o mal chegue, você seja encontrado vigilante e não fragilizado. Jó não entendia os motivos daquele sofrimento. Jó não entendia por que ele perdeu os filhos. Jó não sabia por que ele perdeu seus bens. E Jó nem pergunta. Nenhum porquê Deus aparece aqui no livro de Jó. Ele diz: bendito seja Deus. Ele deu, ele tomou, não sei porquê, mas bendito seja o nome de Deus. Isso é confiança. Isso é plena confiança em Deus. Isso é dizer: eu não entendo, mas eu confio. Eu não sei, mas eu aceito. Eu não tenho explicações desse lado da eternidade. Talvez um dia eu tenha. Até eu descobrir o motivo, eu confio plenamente nos caminhos que Deus me der. Martinho Lutero dizia: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu confio na bondade daquele que me guia. Nós não sabemos por que Deus nos deu uma pandemia global. Nós não sabemos por que Deus nos deixou tanto tempo sem culto. Nós não sabemos por que a gente tem que dividir a igreja ao meio. Nós não sabemos por que alguns irmãos perderam avós, avô, pai, mãe, primo. Nós não sabemos o motivo. Mas sabemos que Deus deu, então que Ele tirou. Amém. Sabemos que a gente veio nu, a gente volta nu. Deus seja louvado. Não importa os motivos, pare de tentar encontrar motivos. Você não sabe o que acontece nos conselhos celestiais. Você não sabe quais foram as conversas lá no mundo do outro lado. E veja, a Escritura fala pouquíssimo sobre o que acontece do outro lado. Eu acho que Deus não quer que a gente passe tempo demais especulando sobre as realidades fora deste plano. E que a gente aceite aquilo que vem da boa mão de Deus. O muro de proteção que Deus colocou em volta de Jó, foi Deus que deu. E o mal, o sofrimento, perder filhos, perder seus bens, foi Deus que deu. Jó diz: foi o Senhor quem tirou os meus filhos. Deus tirou. Foi Deus quem tirou os meus bens. Deus tirou. E Jó não estava atribuindo a Deus nenhuma culpa. Ele estava reconhecendo a soberania de Deus nisso tudo. Jó não entendia, mas Jó adorou em meio às incertezas. Qualquer um de nós pode passar por sofrimentos cujos motivos parecem inexistentes, mas ainda assim nós podemos
falar como salmista no Salmo 63, no verso 3: porque a tua graça é melhor do que a vida, que os meus lábios te louvem. A graça de Deus é melhor do que a vida. Se eu perder tudo, eu ainda tenho a graça. Essa graça é melhor do que tudo. A gente pode perder tudo e ainda assim não ter perdido nada, porque no fim das contas a graça é melhor do que a vida. Me permita concluir brevemente. Deus coloca os seus filhos em sofrimento. Deus nos coloca em dificuldades. Jó era um homem justo e Jó sofreu. E você pode dizer: eu não acho isso justo, eu não acho isso certo que Deus faça isso. Esse Deus está aí colocando a gente em sofrimento, é porque Ele está lá, rindo da gente, enquanto a gente está pulando entre um pé e outro, tentando aguentar as coisas dessa vida, e Ele está lá sem se importar. Mas a gente tem Deus que colocou o seu filho em sofrimento. A gente tem um Deus que se colocou no sofrimento através de Cristo Jesus. Achar que isso significa que Deus está nos céus colocando a gente na dificuldade para conseguir glória, e como se Ele não se importasse com a gente, como se Ele não entendesse o que é que a gente está passando, é uma visão errada de quem Deus é. Porque a gente tem um Deus que escolheu se pôr em sofrimento em Cristo Jesus, e Ele se colocou em um sofrimento maior, em um Jesus que era muito mais íntegro e justo que Jó, ou que qualquer um de nós. Aquilo que é declarado sobre Jó em sua justiça não chega aos pés daquilo que é declarado acerca do Cristo, que era perfeito, aquele que era realmente perfeito, impecável, sem uma falha. Jesus era mais íntegro que Jó. Satanás se levantou contra Jesus muito mais do que se levantou contra Jó. Todas as hostes espirituais se levantaram contra o Cristo na cruz. O próprio diabo sentou com Cristo no deserto a fim de impedi-lo de morrer no nosso lugar. Há uma guerra entre o próprio Cristo no seu cavalo branco, com a espada que sai de sua boca, contra as hostes do mal que se levantam contra ele, o nosso justo cavaleiro. Satanás tentou contra Jesus muito mais do que tentou contra Jó. Jesus sofreu muito mais do que Jó. Jesus, o justo, o íntegro, passou pela separação do próprio Deus na cruz, levando o nosso pecado, tomou do cálice da ira em nosso lugar. Se Ele fez isso com Ele próprio, se Ele fez isso com o próprio Filho, por que Ele não pode fazer algo muito menor com a gente? Veja, Ele não está fazendo conosco, ao nos colocar em provações, algo que Ele mesmo não experimentou, mas Ele veio na frente, se colocou no primeiro lugar na fila e bebeu para si sofrimentos muito maiores do que qualquer um de nós poderia sofrer, ao tomar para si o cálice da ira do juízo de Deus. Jó era um justo que sofreu, mas o justo que sofreu, que nos salva, não é Jó, é o Cristo perfeito, pleno, que mostra que o que Deus fez com Jó não é diferente daquilo que Ele fez consigo mesmo através de seu Filho. E quando nós estamos em sofrimento, a gente não pode amaldiçoar Deus e dizer: o Senhor não está no meu lugar. A gente teria um Cristo com cicatrizes nas mãos e nos pés, olhando para nós, dizendo: eu estive no seu lugar, eu me coloquei no teu lugar, e porque eu me coloquei no teu lugar, eu bebi da ira que era tua, eu tomei no meu corpo o pecado que era teu, para que agora você ficasse no meu lugar, para que agora nós pudéssemos, pecadores e falhos, estar no lugar do Cristo, aceitos por Deus. Jó nos lembra sobre como passar bem pelo sofrimento, mas Jó nos lembra de um Cristo que sofreu mais que qualquer um de nós, e que nos apresenta um caminho de paz com Deus, de amor, de esperança, de contrato de dívida pago, que Jó daria tudo para ter, e que ele teve através da crença no Messias que viria. Que o livro de Jó nos lembre dessas maravilhas acerca de como enfrentar bem o sofrimento. Há um segundo ato no livro de Jó, e provavelmente vai ser o tema do nosso próximo domingo. Vamos falar com Deus, agradecê-lo, então vamos seguir para o encerramento do nosso culto. Senhor, nós te louvamos, somos gratos por tudo de maravilhoso que recebemos de tua mão. Eu peço que o Senhor nos guie e nos abençoe nessa noite, nessa manhã, Senhor. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos ter a fé de Jó, confiantes no Deus de Jó. Nos guia em tudo, no santíssimo nome de Jesus. Amém.